São Mateus, capítulo 16, verso 13. São Mateus 16, verso 13. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes. Deus abençoe todos os nossos irmãos através da internet. Amém? Todos abriram aí, São Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido e amado Pai, o Senhor é o autor desta palavra, Senhor. O Senhor é aquele que vivifica a palavra em nossos corações. E nós humildemente queremos te pedir nesta noite que possamos achar graça diante dos teus olhos, ter, ó Pai, o nosso coração limpo e purificado pelo teu sangue, e que o Senhor possa, ó Deus, colocar dentro de nós a preciosa revelação da sua palavra. Nós estamos esperando ser vivificada em nós a tua palavra, Pai. Que tu possas abençoar cada irmão que chegou aqui, cada irmão que está através da internet, que ao terminar este culto, que o nosso coração possa estar queimando pela presença do Espírito Santo, ó Pai, em sua palavra. Humildemente nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Hoje não está fácil, né? A ardósia aqui está gelada. O banco aí também deve estar, né? Privilegiado é os nossos irmãos aí pela internet, né? Que estão aí nos seus lares, quentinho, na salinha aí, só ouvindo a palavra, né? Hoje é só guerreiro para vir na igreja aqui, 12 graus, não é isso? É, só guerreiro, né? Mas Deus vai aquecer o nosso coração, né? E vai aquecer a nossa alma com a sua palavra, porque Ele é aquele Pai maravilhoso, né, que tem o atributo de um bom Pai e que sempre nos abençoa com a verdade, com a palavra de Deus. E tanto nós como os nossos irmãos aí através da internet vai ser abençoados, porque um cristão, ele é abençoado, principalmente um cristão revelado da qualidade de Pedro, né? Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer que você tem a alegria dos céus. Você é um cidadão do reino celestial. Você é um estrangeiro aqui nesta terra. Mas o seu país é de outro lugar. Você tem um reino em outro lugar, onde você é príncipe com um rei, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Amém? Então nós somos um povo feliz e grato a Deus, porque são poucos os que têm o privilégio de se reunir para ouvir a palavra, né? Se a pessoa ela não tem desejo de ouvir a palavra, ela não é bem-aventurada, né? Então, esse desejo que eu e vocês temos de ouvir a palavra, isto vem de Deus, isto não vem de nós. É um dom imerecido da graça de Deus, que colocou dentro de nós esta sede santa pela palavra de Deus. Então feliz é o homem e a mulher que sente este desejo de ouvir, de obedecer e de crer na palavra de Deus. Isso aí é só o Espírito Santo que pode produzir isso no coração do homem e da mulher.
Nós não somos melhores do que ninguém. A diferença é a graça de Deus que proveu isto para nós. A mulher e o homem que não tem este desejo, ele não tem a graça de Deus com ele, né? Não dá nem para falar a palavra forte, né? Que é o contrário de graça, porque é uma palavra forte. Mas é um infeliz, né? Ele não é bem-aventurado, porque ele não tem este desejo, que só o Espírito Santo coloca no coração do homem e da mulher. Este desejo não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então nós estamos aqui nesta noite, falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu, às vezes, coloco um tema aí, né? E às vezes não consigo permanecer naquilo que a gente fala, né? Sobre o nome da mensagem, mas eu peguei aqui exatamente da mensagem do Mombrana, onde o profeta fala sobre revelando a revelação, né? Isso aí é só para o eleito entender isso, né? Revelando a revelação, né? Revelando algo que já foi revelado, mas que ficou escondido, né? Ainda que foi revelado, precisa de Deus levantar um homem para poder trazer aquela revelação à luz, ou seja, revelar o que já foi revelado, né? Mas antes de entrarmos nisso, a gente deve pensar um pouquinho na vida cristã, né? Existe uma vida gloriosa de comunhão com Deus, existe uma vida de alegria, de pleno gozo, né, na vida com Cristo. E às vezes parece haver um véu que impede as pessoas de verem esta dimensão, né, de acessar esta dimensão espiritual, e eles não acessam, muitas pessoas não conseguem acessar esta dimensão espiritual, aonde você pode estar em pleno gozo com Deus e a sua palavra. Muitas vezes porque as pessoas elas não param para dar atenção que isto merece, e muitas vezes está ouvindo, mas os problemas da vida, as dificuldades da vida, né, as ocupações da vida, não permite a pessoa sair desta dimensão terrena e adentrar numa dimensão espiritual, aonde Deus pode conversar com ela. Adão tirou isso de nós. Adão tirou este privilégio que ele tinha, né, com Eva, né? Adão, ele era um homem natural, mas ele tinha acesso àquela dimensão espiritual, e ele falava frente a frente com Deus, cara a cara com Deus. Deus descia e falava com Adão e Eva, porque Adão, ele não estava preso a uma dimensão terrena. A Bíblia, o profeta ensina que Jesus vivia em duas dimensões, Adão vivia em duas dimensões. Após a queda, nós perdemos aquela dimensão espiritual, onde nós estávamos em paz com Deus, e viemos para uma dimensão caída, terrena, aonde a gente encontra muitas barreiras e dificuldades para acessar a vida espiritual, né? Aquela vida que Adão tinha em plenitude com Deus. Hoje nós só temos uma sombra daquilo, né? Nós não temos aquela plenitude que Adão tinha. Jesus morreu na cruz para nos trazer de volta a uma plena comunhão espiritual com Deus, para que nós deixássemos não somente de ser homens e mulheres terrenos, mas voltássemos a sermos homens espirituais, que têm contato com Deus através da palavra e de uma revelação espiritual, como esta que Pedro teve, né? Se Deus não der para nós esta revelação através do Pai, se Deus o Pai não der para nós este acesso com Deus, nós ficaremos só com uma mente intelectual, ouvindo e aprendendo só a palavra, mas a vida espiritual, ela não vem, porque precisa do Espírito Santo, o Pai, revelar isto, né? Permitir nós acessarmos esta vida espiritual. Então existe uma forma, um meio de você adentrar nessa dimensão espiritual, de gozo, de alegria, e este meio, este caminho, é o caminho da reverência, é o caminho da obediência, tá certo? A atenção, o respeito à palavra te leva a uma dimensão gloriosa. Quando você prioriza Deus na sua vida, leva Deus realmente a sério na sua vida, tá certo? Coloca Deus em primeiro plano na sua vida, você se torna um homem e uma mulher espiritual, e você tem
aquilo que o profeta sempre diz, você tem acesso atrás do véu. Este véu natural, das coisas naturais, do pecado, é um véu que impede as pessoas de acessar a vida espiritual. Então, seja na igreja, seja no lar, onde se estabelece um culto, onde for, no seu lar, aí os irmãos da internet, nós aqui, nós devemos dar o máximo de respeito e reverência a Deus, a palavra de Deus, tá certo? As coisas que Deus tem para nós, porque isso atrai o Espírito Santo para nossas vidas. Você quer ter favor com Deus? Respeite a palavra, obedeça a palavra, e Deus te abençoará. O desrespeito, a falta de compromisso nosso com Deus, isso afasta Deus das nossas vidas, né? Deus quer ter prioridade, preeminência na nossa vida. E quando você faz isso, você é um homem e uma mulher, diz o profeta, que tem poder sobre todo ódio, amargura e orgulho, seja o que for, que Satanás tente colocar na sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o profeta diz, você vai ser um homem e uma mulher que tem poder sobre o diabo. É isso que nos dá poder sobre o diabo, é colocar Deus em primeiro plano. Tá certo? Se você coloca Deus em segundo plano, Satanás terá o primeiro plano na sua vida. Então, de tudo que fizermos, de tudo que de objetivo que tivermos, Deus tem que estar acima de qualquer coisa, ter a preeminência. Em tudo, Deus tem que ser em primeiro lugar. Você quer ser um homem, uma mulher vitoriosa? Faça isso. Faça uma prova com Deus, tá certo? Homens e mulheres que tiveram sucesso espiritual e poder sobre o diabo, foram homens e mulheres que colocaram a Deus em primeiro lugar. Então veja, quando você faz isso, quando você é reverente, respeita Deus, você vem ao culto com o desejo de ouvir Deus, com sinceridade no seu coração, pode ter certeza que o aproveitamento do culto vai ser 100%. Quanto mais reverente e respeitoso formos com Deus, com o culto de Deus e a palavra de Deus, mais nós conseguiremos entrar nessa dimensão espiritual. Amém? Então existe um véu, irmãos, existe um véu natural das coisas terrenas, que nós às vezes dificilmente conseguimos transpor aquilo. Você sabe que Adão, ele tinha acesso muito fácil a este reino espiritual, tá certo? Adão, ele vivia nos dois mundos, mas Adão não tinha ainda perdido aquele privilégio. Ele conversava com Deus, ele tinha acesso à dimensão onde Deus estava. Por isso Deus descia e conversava com Adão e Eva. Você sabe o que eu estava falando hoje, conversando com o irmão ali em casa? É a respeito de Satanás, a serpente. Se os irmãos observarem, ela citou exatamente o que Deus disse para Adão e Eva. E a prova de que Deus estava ali presente, naquela teofania, naquele corpo teofânico, não na coluna de fogo, tá certo? A coluna de fogo passou a ser vista como coluna de fogo e halo de luz, depois que nós perdemos a nossa teofania, tá certo? O dia que nós voltarmos para a nossa teofania, nós veremos Jesus como Ele é, não mais como um halo de fogo, uma coluna de fogo, tá certo? Adão estava ali em perfeito estado de amor e de comunhão com Deus, ele via a Deus, a face de Deus, naquele corpo celestial, aquele corpo que Moisés viu entre as pedras, Adão viu face a face, não só as costas, mas Adão via toda a tarde aquele Deus face a face. Sabe por quê? Porque se Deus não estivesse ali e falasse com Adão e Eva, o diabo nunca saberia citar para Eva o que ele citou. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comereis livremente? Não foi assim? O diabo estava ali e ouviu Deus falar isto abertamente, em voz audível. Porque se Deus tivesse somente pensado, tá certo? A serpente, o diabo, nunca teria escutado. Porque Satanás, ele não conhece os pensamentos, ele não sabe o que pensamos.
A partir do momento que você conta para alguém, Satanás sabe. Então, Satanás só pôde citar aquilo que Deus citou para Eva, porque Deus estava presente e falou com Adão e Eva em voz audível. Amém? Então, meu irmão, Adão estava num estado perfeito, aonde Deus podia descer no frescor da tarde e conversar com o casal, e diz o profeta, e dar neles um beijo de boa noite. Adão estava em paz, Eva estava em paz, era um casal perfeito, que vivia numa atmosfera onde Deus podia estar com eles. Então, meu irmão, existe uma forma de nós adentrarmos a este véu, E quanto mais reverente e respeitosos nós formos com Deus, o culto de Deus, mais nós entraremos nessa dimensão onde Deus está, uma dimensão espiritual. Existe coisas naturais, nós chamamos de véu, Porque depois do pecado, veio-se um véu sobre nós, que impede nós de estarmos em comunhão constante com Deus. Adão, ele não tinha compromisso com o trabalho. Eva não tinha compromisso, em cuidar de filhos, tá certo? Eva e Adão não se preocupavam com o que comer, porque eles não dependiam de comida natural, eles comiam por prazer. Após a queda, Adão passou a suar para ganhar o seu alimento. Aí veio a preocupação de se trabalhar. Eva passou a trazer filhos com dores, veio-se a preocupação do lar, da vida terrena, roubou todo o tempo de Deus. Você pode perceber que a vida natural nossa rouba todo o tempo de Deus. Nós vivemos 5 dias para nós, e muito pouco nós vivemos para Deus. E às vezes, o tempo que temos ainda, nós perdemos este tempo, ou não fazemos aquilo que deveríamos fazer. E o segredo do sucesso da vida é dar lugar a Deus, é dar preeminência a Deus. Amém? Veja que depois da queda, depois do pecado do homem, Deus diz que saiu aquele véu de santidade de Eva, de Adão, e veio um véu do pecado sobre o homem. O véu do pecado, ele ofuscou o véu de Deus. O véu que impedia o homem de ver Deus, veio o véu do pecado e cegou o homem e a mulher para as coisas de Deus. E agora Cristo teria que vir na terra, pagar o preço do pecado, tirar com o seu sangue o véu do pecado, para que nós pudéssemos voltar a ter aquele véu aonde Eva e Adão estavam, aonde eles não pecavam contra Deus, porque eles não conheciam o pecado. Então, depois da queda, o homem perdeu o véu que o escondia do pecado, e o véu do pecado tomou lugar na nossa vida, na natureza do homem, tirando toda a pureza e a santidade de Deus de nós, e colocando todo o pecado, o peso, o fardo do pecado sobre nós. Então nós perdemos aquele momento de comunhão com Deus. Cristo morreu para realmente tirar o véu do pecado e nos colocar de novo atrás de um véu de pureza, de intimidade com Deus, onde o homem pode ter aquela preciosa comunhão com Deus. Então nós nos damos conta, irmãos, de entrar, nós hoje não damos conta de entrar no Espírito do Senhor. É muito pouco o tempo que a gente consegue para estar na presença do Senhor, E seja na igreja, seja no lar, nós devemos dar tudo de nós para Deus, se esperamos entrar dentro deste véu, Onde podemos alcançar uma vida de gozo, de alegria com Deus e não permitir que nada venha nos distrair. Atenção à palavra, a reverência à palavra, irmãos, isto é primordial. Se você vem na casa de Deus, a casa de Deus, o profeta deixou isso aí para nós na ordem da igreja, se deve ter atenção na palavra. Quando se está orando, eu estava conversando isso hoje com o irmão Márcio ali no nosso lar, quando se está orando, os olhos têm que permanecer fechados. O profeta adverte isso, que às vezes as pessoas podem adquirir espíritos errados por não obedecer a Deus,
né? A oração é você estar falando com Deus. Então, todo mundo deve ser reverente, né? Seja aqui na igreja ou ali na internet, no celular. Quando se ora, os pais devem orientar os filhos mais novos, né? Para se ter respeito, fechar os olhos. Deus ama respeito. Quando se está lendo a palavra, a mesma coisa. Não se vai no banheiro, não se conversa, não se mexe. É hora de ouvir Deus falar. Quando se está pregando, irmãos, né, a gente faz o máximo de possível para não perder o que está sendo falado. Você tem que entrar no espírito da pregação. A pregação tem que tomar toda a sua atenção para que Deus consiga entrar na sua alma e te tirar do tempo terreno aqui, da atmosfera terreno, e te levar para uma atmosfera espiritual, onde Ele pode falar com você. Eu posso falar, pregar, ficar rouco aqui, mas se você não entrar numa dimensão espiritual, Deus não vai falar com você. E nós temos que fazer o máximo, não é fácil, mas o máximo de esforço, para sermos reverentes, respeitosos e darmos toda a nossa atenção à palavra de Deus, porque Deus quer falar conosco, tá certo? Nós viemos para uma dimensão caída, nós temos obrigações terrenas, temos trabalho, temos dificuldade, temos enfermidades, temos todo tipo de empecilho nesta vida natural para tirar nossa comunhão com Deus. É uma luta. É uma luta você conseguir um tempo de gozo, de alegria com o Espírito Santo, né? Então nós temos esse tempo aqui no culto, nós devemos primar por trazer ao culto uma atmosfera de atenção, de preocupação com as coisas de Deus, de colocar Deus em primeiro plano, tá certo? Isto é o que Deus espera de cada um de nós. E o lar também dos nossos irmãos, eu creio que eles fazem do seu lar também uma igreja, um altar, né? Então os pais, eu creio que eles fazem isso, orientam os filhos para dar atenção à palavra, ao culto de Deus. Isto é muito bom, principalmente para crianças pequenas que estão crescendo, né? Elas devem crescer nessa atmosfera de respeitar a palavra de Deus, de respeitar aquele momento do culto, né? Nós não temos aqui crianças, né? Mas tem igrejas que têm crianças, e é difícil você fazer uma criança às vezes ficar quietinha, né? E para o pregador aqui, os irmãos não fazem ideia o que um pregador passa se ele estiver pregando e ver pessoas se mexendo, falando, criança andando para lá e para cá. Isso tira toda a unção da pregação da palavra de Deus, né? A mente do pregador tem que estar focada na palavra e no Espírito, né? E eu creio que no lar a mesma coisa. Os irmãos devem priorizar ali a hora do culto para os seus filhos ali, estabelecer uma hora ali de respeito, de silêncio, de reverência, para que seja bem aproveitado você ouvir a palavra de Deus, tá certo? Olha, o profeta diz, você pode ir numa igreja, se o pastor for hipócrita e você for lá para ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Por outro lado, o profeta disse, se você for numa igreja e você for lá para ver coisas erradas, você pode ter certeza que Satanás está ali na porta com uma bandeja cheia, tá certo? Mas se você for lá com sinceridade no seu coração para ouvir Deus falar, você pode ter certeza que mesmo que o pastor seja um hipócrita, você vai ouvir Deus falar, tá certo? Porque Deus, Ele respeita aquele que o respeita, tá certo? Então, nós devemos primar pela atenção ao culto, pelo respeito ao culto, né? Nós, às vezes, saímos daqui do espírito da palavra, da pregação, e chegamos ali fora. Nós não devemos colocar qualquer tipo de assunto na nossa conversa, porque isto atrapalha e rouba tudo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro do seu coração. Agora, não é uma coisa farisaica, né? Vamos chegar ali fora, não vamos conversar. Sim, mas uma conversa em torno da palavra, das coisas espirituais. Nós devemos sair da igreja e conservar a palavra o máximo de tempo no nosso coração. Tá certo? Quando você está ouvindo aqui a palavra de Deus, a unção está sobre você, está sobre mim. E quanto mais reverente nós formos naquilo que nós conversamos depois do culto, mais Deus vai permanecer na nossa vida. Tem culto que às vezes você vai para casa, aquilo fica remoendo dentro de você 2, 3 dias.
Mas se você sai ali fora e começa a falar de qualquer tipo de assunto que não é um assunto de Deus, da palavra de Deus, de coisas de Deus, né? Isso aí rouba toda a sua bênção que você vai levar para casa, tá certo? Nós temos 5 dias que nós dedicamos para nós, trabalhar para nós, fazer coisas para nós, né? E nós temos aqui alguns momentos no sábado e domingo para aprendermos e ouvirmos a palavra de Deus. Veja, nós devemos dar o máximo de atenção à palavra e procurar render nossa alma, nosso espírito a Deus, para que Deus possa nos elevar numa atmosfera aonde, irmão, nós nos tornemos vencedores, tá certo? O cristão espiritual, ele é vencedor. O cristão que passou além do véu, tá certo? Ele tem os seus problemas, suas dificuldades, mas aquilo não atrapalha ele de estar em comunhão com Deus. Amém? Isto é muito importante, isso aí, porque Deus espera isso de nós, né? Ele fez muito por nós. Ele deixou o seu trono de glória, deixou o seu reinado de prazer, de gozo, para vir aqui, para pagar o preço do meu pecado e do seu, para que nós pudéssemos dar atenção à sua palavra, né? Então, quando nós falamos de revelação, é isto. A revelação nos leva a ter uma vida espiritual mais íntima com Deus. A revelação nos leva a ver o que Deus está fazendo e está mostrando para cada um de nós, né? Deus trabalha no campo espiritual, tá certo? Mas nós estamos num campo, numa atmosfera natural, né? Então nós temos muito tempo para as coisas naturais e pouco tempo para as coisas espirituais, né? E como nós falamos outro dia, né? Às vezes, o natural não vai bem, porque você está mal espiritual. Porque se você estiver bem espiritual, ainda que o natural vá mal, aquilo não prejudica você. Você continua sendo um cristão cheio de alegria, de gozo, de prazer, ainda que as coisas naturais não vão bem. Mas o importante é o espiritual. Amém? Então o homem foi formado primeiro em um ser espiritual, como o próprio Deus, um espírito, um ser celestial. O mundo espiritual de Deus, né, a gente conhece muito pouco do mundo espiritual de Deus, né? É pouco conhecido. Adão, antes da queda, ele era um homem, né, perfeito, no espírito. Ele era um homem perfeito no espírito e um homem perfeito no natural. Porque Adão tinha, né, um corpo palavra, um corpo espiritual. Deus podia falar com ele e ele falar com Deus, ambos, né? Como Cristo, ele podia viver, a Bíblia diz que Cristo vivia nos 2 mundos ao mesmo tempo, né? Ele tinha um perfeito companheirismo com o Pai, e o Pai tinha um perfeito companheirismo com Jesus, tá certo? A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, porque ele não pode entender as coisas espirituais. Na queda, irmãos, o homem deixou de ser um homem espiritual para ser um homem carnal, né? Aquele homem completamente espiritual veio a ser carnal e terreno. Mas, no tempo que Adão estava ali, com Deus, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Nada atrapalhava Adão e Eva. Então, após a queda, o homem passou a ser um homem completamente animal, né? Porque nós fomos feitos nesta carne, é a imagem animal, né? Nós perdemos aquela imagem de Deus e ficamos só com a imagem animal. Adão era a imagem animal, mas tinha a imagem de Deus nele, aquele corpo celestial. Quando ele perde a imagem celestial, se torna um homem carnal, um homem bestial, um homem bruto, né? Um homem selvagem, por causa da queda, né? O homem passou, depois da queda, a vir ao mundo de uma forma animalesca, terrena, carnal, passando o quê? Só a pensar nas coisas naturais, né? Aquilo que era um relacionamento espiritual que Adão tinha, depois da queda, agora ele só pensa, o homem carnal só pensa nas coisas naturais. Você pode perceber que todo o pensamento do homem é natural, é nas coisas terrenas, né? Só Deus para mudar, converter o homem,
para que ele possa passar a pensar nas coisas espirituais. Nós temos uma natureza carnal sem a parte espiritual. O homem natural não compreende as coisas do espírito, porque ele só busca se alimentar, né, as concupiscências do corpo. A maior parte do nosso tempo é se preocupar com os desejos do corpo, com as necessidades da carne. O homem perdeu aquele corpo espiritual, como nós conhecemos, né, a teofania. Ele perdeu a parte de Deus que estava nele, que governava a parte carnal. Adão tinha o espiritual governando o carnal. Quando a queda acontece, se perde o controle da parte carnal do homem, e o homem passa a ser um homem natural, a pensar só nas coisas naturais da vida. O que mantinha o homem em conexão com Deus era a parte celestial, que mantinha ele em perfeito contato com Deus. Na queda, irmãos, tudo foi mudado. Você pode perceber que a própria ambição do homem mudou depois da queda. Aquela ambição santa, pura de viver para Deus, de ter companheirismo com Deus, aquilo se acabou com a queda. O homem entrou numa dimensão caída, natural, carnal, e a viver só pelas coisas naturais. Por isso Jesus disse, né? Necessário vos é nascer de novo, para que o espiritual volte, né, a governar o carnal e o terreno. Deixa eu ler uma mensagem aqui para os irmãos sobre véu, né? Ali no Éden satânico, na mensagem do Éden satânico, o profeta diz aqui, note, o homem e sua esposa, né? O homem e sua esposa, notem, o homem e a mulher, eles estavam nus no jardim do Éden, o Éden de Deus. Agora vou concluir. Vou tomar esses poucos minutos, observe, concluindo. Compare isto agora, quão precioso, ou quão parecido, este homem e sua esposa, ambos no Éden, sem um pedaço de roupa sobre si, e não sabiam, porque não sabiam? Porque estavam velados em seus sentidos da nudez, pelo véu santo do Espírito Santo. Podiam olhar um ao outro e não sabiam que estavam nus. Estavam velados com o espírito de santidade. Eles estavam velados. Deus velou, e Ele vela ainda hoje. Ainda se pode olhar e não desejar. É um véu santo. Deus tinha os olhos deles, ambos. Um era varão e o outro fêmea, e não sabiam que estavam nus, porque a santidade de Deus manteve os seus olhos velados. Quer dizer, eles estavam numa dimensão espiritual com Deus, e eles nada sabiam deste estado caído carnal que nós vivemos, né? Isto não existia para eles. Era como se fosse este véu uma outra dimensão, né? E realmente era. Este véu que a Bíblia fala, eles saíram da dimensão celestial e caíram numa dimensão terrena, né? Por causa da interpretação que Eva aceitou. Deus ocultou suas consciências do pecado pelo véu santo. Ou seja, se Adão e Eva não caem, eles nada saberiam disso que nós sabemos, desta vida terrena atribulada, problemática, cheia de doenças, cheia de aflições, cheias de tudo que não presta. O profeta chama este mundo aqui de hospital de pestilento, onde você só pode ter a sua alegria se você entrar em comunhão com Deus, porque se você não conseguir entrar em comunhão com Deus, é só tristeza, preocupação, problemas, né? O homem e a mulher em si são problemáticos nessa dimensão caída, tá certo? Veja, eu desejaria ter tempo para explicar isso, porque o adorador pode voltar a isto, porque uma vez ele purgado, o adorador uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado, o pecado é tirado dele. Você pode ver que o batismo do Espírito Santo no nosso coração nos coloca em comunhão com Deus, irmãos. Mas tem uma coisa, esta comunhão que nós conseguimos é meramente uma sombra daquilo que Adão tinha com Deus, tá certo? Nós podemos ter o nosso momento de paz, de alegria com Deus, mas é uma pequena colher de água no oceano, né? Adão estava no oceano, hoje, falando da comunhão com Deus, nós temos uma colher daquela água,
Quando priorizamos a Deus, quando colocamos Deus em primeiro lugar, dedicamos nossas vidas a Deus, nós temos um pequeno acesso a esta vida espiritual. Nós voltaremos a ter, mas ainda neste corpo caído, nós lutamos contra nós mesmos, tá certo? Porque o nosso interior foi redimido, o nosso interior foi restaurado, mas ainda está num corpo errado, caído. Por isso nós sofremos com nós mesmos. Olha, eu escutei esta manhã um irmão dizer: irmão Neville, possivelmente haveria estado me perguntando por que eu não pregava do Espírito Santo? Por que não fazia isto? O Espírito Santo é a ação em você, é uma vida, não uma emoção, nem certa classe de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra de Deus estabelecida em teu coração para avivar cada palavra desta era. Não é uma sensação, não é um pensamento bom. O Espírito Santo é Deus vivendo na nossa alma a nossa vida. Certo? Correto? Observe ao Espírito Santo em ação. Não tanto em denominação, mas em ação. Ou não tanto em demonstração, mas em ação. O que faz conforme a palavra. Agora note, o Espírito Santo da santa palavra de Deus, tinha desnudado a um homem e uma mulher, e não sabiam. Que formoso! Vida da palavra, a semente, a palavra. Deus disse: há uma árvore no meio do jardim. Sabe quem era? A mulher. E em meio ao jardim está uma árvore, nem mesmo toqueis, porque no dia em que dela comerdes, neste dia morrereis. Então você veja, a árvore do bem e do mal era uma mulher. A árvore do bem e do mal era uma mulher. Não era uma árvore natural com maçã pendurada, não. Era uma mulher. Tá certo? Eles estavam santamente velados disso. Nada sabia acerca disto. Sem atreverem-se a tocá-lo. Eles estavam santamente velados, estavam seguros no pavilhão de Deus, estavam vivos, não tinham morte em seus arredores, aleluia. Tinha amor perfeito um pelo outro, vida perfeita para sempre, tinham amor perfeito, perfeito entendimento do amor de Deus, e aguardavam. Estavam vivos e seguros no Éden de Deus, sem morte alguma em todo o redor. Então Satanás conseguiu com que Eva atendesse a seu evangelho de teologia, de conhecimento. Tá certo? Quando ele conseguiu fazer com que ela atendesse a isso, agora vejam aqui, a palavra é isto, tinha sido estabelecida por tanto tempo. A mim, veja, não importa o que a igreja diga, se está contra a palavra de Deus, está contra ela. Este é seu inimigo. Qualquer coisa que seja pela palavra é teu irmão. Qualquer coisa que seja contra a palavra é teu inimigo. Note, ela tirou o véu santo para ver o que era aquilo em verdade. Compare isso. O que o desejo em realidade faria. Ela tirou o véu de seus olhos, a coisa santa que Deus havia colocado sobre os seus olhos, e ela queria conhecimento para saber do que se tratava tudo. A curiosidade de Eva, né? Curiosidade de Eva. Agora, deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. Agora, observe, a era da igreja de Laodiceia, ela, Eva, está sentada como rainha de Satanás. Ela é rica em bens mundiais. O profeta está dizendo, depois que Eva perdeu aquele véu de pureza, de santidade, Satanás, a incredulidade, colocou outro véu sobre os seres humanos. Agora é um véu que você não consegue voltar para a presença de Deus. Com aquele véu que Eva e Adão tinham, eles não passavam para o lado caído do mundo de Satanás. Eles não conseguiam acessar o mundo de Satanás. Mas quando a Eva descreu, abriu-se um portal para a era, para o pecado, para as trevas. E foi uma passagem de abismo, diz o profeta. Eles cruzaram o abismo. Precisou Cristo vir da glória, pagar o preço do pecado, para estabelecer uma ponte de volta para aquele véu de santidade que Eva e Adão tinham.
Foi isso que Jesus Cristo veio fazer, estabelecer uma ponte entre um abismo. Eva estava do outro lado do abismo, com um véu de santidade. Quando Eva deu ouvidos a Satanás, ela perdeu aquele véu, transpôs o abismo para o outro lado, o abismo de Satanás. É onde nós estamos, no abismo de Satanás, tá certo? Mas hoje, como redimidos, Deus já preparou o nosso caminho de volta. Deus abriu o portal para a dimensão do céu, e você deve estar neste portal nesta noite, tá certo? Só aguardando o nosso chamado. Porque Deus, através do teu sangue, Ele estabeleceu de novo uma conexão para voltarmos a ter aquela paz, aquela alegria, aquela comunhão perfeita com Deus. Amém? Mas ainda cega, nua, e não sabe, tal como esteve no Éden de Deus. Olha para você ver o contrário, né? A Eva estava ali nua, Adão e Eva estavam nus, cobertos por um véu de pureza e de santidade. Eles caíram e Satanás agora coloca sobre o homem um véu de pecado, de sujeira, de todo tipo de coisa ruim no homem, tá certo? O homem nasce velado pelo pecado. O homem e a mulher nascem em pecado falando mentira. É formado pelo pecado, nasce com um véu de incredulidade que o impede de ver que existe uma dimensão onde Deus está, onde a palavra de Deus governa, onde há gozo, paz, alegria. Todos os homens, eles não conseguem ver isso, existe um véu, tá certo? Somente o eleito vai ter este privilégio de vencer e passar este véu e voltar para o véu daquele Éden maravilhoso. Amém? O nosso tempo vai passando e eu não quero me delongar muito aqui, tá certo? Nós vamos pular aqui algumas coisas que eu anotei aqui para me não esquecer, né? Então veja, o que é mortal deveria ser agora revestido da imortalidade. Ora, o homem natural só pensa no natural e nas coisas terrenas. Jesus veio para mudar a natureza do homem, sua alma, devolver a ele aquilo que ele perdeu naquela queda. O seu ser espiritual, ele perdeu aquele contato com Deus. Por isso o batismo com o Espírito Santo no coração do homem, irmão, muda completamente a sua ambição, e à medida que o homem crê na palavra, Deus, o Espírito Santo, passa a ter mais contato com o homem, tá certo? Deus começa a falar com ele por meio de revelação espiritual. Quando você vem ouvir a palavra, e você começa a dar atenção àquilo, Deus começa a falar com você por revelação, tá certo? Aquele relacionamento que ele tinha com o homem em plenitude, com Adão, agora nós só temos uma pequena sombra, quando damos atenção a Deus. O profeta diz que a maioria da nossa fé, ela é mental. Os nossos pensamentos, irmãos, cotidianos. O profeta diz que o maior inimigo dele era William Branham. O maior inimigo meu é eu mesmo, tá certo? Porque nós damos vazão a todo tipo de pensamento negativo, Raramente nós controlamos os nossos sentidos naturais com a palavra de Deus. O homem é a parte negativa, a palavra é a parte positiva. Raramente nós damos atenção à palavra. Nós devemos mortificar os nossos pensamentos naturais, tá certo? Com a palavra de Deus, para vivificar em nós o Espírito Santo. Jesus disse: carne e sangue natural, disse para Pedro isso aí, carne e sangue, Pedro, isto é, ele não havia tido revelação por carne e sangue, quer dizer, ele não aprendeu com Jesus, que estava ali em carne, mas o Pai teve uma relação espiritual com ele, tá certo? O Pai o havia revelado, por isso Pedro podia ver a revelação da palavra de Deus em carne, amém? Jesus, irmãos, veja, ele, ao pregar a palavra, o Pai já havia revelado para Pedro a posição dele. Não foi Jesus, foi o Pai, tá certo? Pedro só estava vendo a palavra revelada porque o Pai já tinha revelado a ele quem era Jesus, Ele já havia recebido. Jesus havia dito: eu e o Pai somos um. Ele já havia revelado para eles que quem vê a mim vê o Pai. Tudo isso Jesus já havia falado para eles.
A palavra já havia revelado isso para eles. Ele já havia revelado que não era ele, carne, que fazia as obras, mas era o Pai que habitava nele. Tudo isso Jesus já havia falado. Ele já havia revelado que ele fez conhecido o nome do Pai. Pai, ele disse, fiz eles conhecerem o teu nome. Qual era o nome do Pai? Estava revelado em carne. Tá certo? Mas os discípulos ainda não conseguiam ver o nome do Pai, mas já estava revelado em carne. Deus já havia revelado sua palavra, e os discípulos não haviam obtido revelação daquilo que foi revelado. Então chegou um ponto que Felipe falou, no natural, o Felipe natural, carnal, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Veja, o Pai estava revelado em carne, mas o Pai não havia revelado a Felipe o espiritual primeiro. Então, mesmo que a palavra estava revelada em carne, se o Espírito Santo, o Pai, não te revelar, você nunca verá a revelação da palavra feito carne. Amém? O profeta diz que isso aí é um elemento sobrenatural. É como a Bíblia, Nós tínhamos a Bíblia, tínhamos a Bíblia e não conseguíamos ver o que já tinha sido revelado pelo apóstolo Pedro. Precisou do Espírito Santo vir e revelar aquilo que já estava escrito na palavra. Não só Felipe, Não só Felipe, mas a maioria dos discípulos não conhecia Jesus por falta de quê? Revelação. Revelação espiritual. Pedro já havia recebido. Jesus disse para Pedro, carne e sangue, veja, Jesus, o natural, não podia revelar isto a ele. Mas o Pai, o Espírito, tu revelou, Pedro. Precisou do Espírito fazer contato com Pedro primeiro, antes dele poder ver a palavra revelada. Amém? Por isso, Atos 2,38, meu irmão, por isso Pedro teve que vir em Atos 2,38 fazendo o quê? Jesus em Mateus 28,19 já tinha dado a palavra de revelação, mas precisou Pedro, Deus usar Pedro, depois da palavra revelada em carne, em Jesus, precisou Pedro vir revelando o quê? A revelação que Jesus havia dado. Aí Pedro se põe de pé e prega, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Era Pedro revelando a revelação que Jesus já havia trazido. Amém? Mesmo Jesus revelando a Felipe, quem vê a mim vê ao Pai, ele disse para Felipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja, irmãos, quão falto é o homem da revelação, quão carnal e terreno é o homem. A palavra feito carne andando com eles, e eles não conseguiam ver quem era Jesus. Por quê? Porque precisava do Pai, o Espírito Santo, revelar para eles a revelação da palavra feito carne. Então, eu creio que Deus tem um grande trabalho com o homem, para convertê-lo de um homem natural a um homem espiritual. O homem, a mulher, dá trabalho para ser convertido. O homem, a mulher, só dá descanso para Deus, diz o profeta, quando ela recebe o Espírito Santo. Aí Deus, consegui converter este homem, esta mulher. Ele vai parar de dar trabalho para mim, porque o homem e a mulher que não é convertida, que não tem o Espírito Santo, dá trabalho para Deus. Deus vive tentando convertê-la, Deus vive tentando mudar o pensamento do homem e da mulher para a palavra. Então, e à medida que nós cuidamos mais das coisas espirituais, irmãos, mais nós podemos ver as coisas, as revelações que Deus traz para nós. E onde nós chegamos? Mesmo Jesus revelando sua palavra, e à medida que ele pregava, ainda assim precisava de um homem espiritual, um Pedro revelado pelo Pai, ser levantado e revelar a revelação. Amém? Por isso não adiantava eles ouvirem a palavra feito carne, se o Pai que está no céu não revelasse para eles o que era a palavra feito carne. A palavra feito carne é a revelação de Deus, mas precisa o Espírito Santo mostrar quem é a revelação de Deus. Então essas são coisas espirituais que muitas pessoas ainda, e assim nós chegamos aqui, na segunda vinda, a mensagem do sétimo anjo, bem rápido para nós terminarmos. Nos dias da voz do sétimo anjo, o que foi prometido?
que Deus viria na terra, né? Que Deus voltaria numa nuvem, e na voz do sétimo anjo se cumpriria todo o mistério de Deus. Tudo foi revelado, tudo foi aberto e trazido pela voz do sétimo anjo, meu irmão. Por isso não existe mais segredo, né? Não existe mais segredo para a noiva, para a esposa de Cristo. Tudo foi trazido à luz. Todo o livro do Apocalipse foi autenticado pelo próprio Deus vindo na terra. O próprio autor da palavra, que deu a João todos os símbolos e as profecias, veio com uma mensagem absoluta. Na voz do sétimo anjo, o segredo de Deus vai se cumprir. Quando ele tocar a sua trombeta e ter o seu ministério, se saberá tudo o que Deus fez. Os segredos de toda a Bíblia seriam abertos para a igreja do último dia. E eu te pergunto, o irmão Branham partiu e deixou alguma coisa para se fazer? Não. Porque se você pensa que o irmão Branham vai ressuscitar para trazer qualquer coisa, você é um incrédulo. Você não crê na palavra de Deus. Porque na voz do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus. Como eu posso dizer que ainda há mistérios? Como eu posso ainda pensar numa ressurreição isolada do irmão Branham para mostrar a terceira etapa, sendo que ele mesmo diz, o profeta, a terceira etapa foi a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra. Como posso eu não ver? Mas nós não víamos. Como eu posso esperar o 7º selo ser aberto, se Apocalipse 10 era o 7º selo? O profeta diz isso na mensagem à festa da trombeta. Nós esperávamos o 7º selo ser aberto. Veja a incredulidade. Depois de o irmão Branham ter revelado o 7º selo em carne, porque o irmão Branham era o 7º anjo, e cada mensageiro é um selo, então o irmão Branham era o 7º selo aberto, revelado ali no tabernáculo em Jeffersonville. Mas nós não sabíamos que foi revelado, tá certo? O novo nome de Deus, nós pensávamos que íamos receber uma pedrinha lá no céu, né? Estava dentro das eras. O nome de Deus foi revelado na vida do 7º anjo, porque se o mistério de Deus se cumpre na voz do 7º anjo, e o novo nome era um mistério, teria que ser o nome do 7º anjo, tá certo? Porque se é na voz do 7º anjo, é no ministério do 7º anjo, é na vida do 7º anjo, é no nome do 7º anjo que se cumpre todo o mistério da Bíblia. Porque o profeta diz que o profeta é um revelador divino da palavra, escrito em sua própria vida. Ele e a mensagem é um. Como que as pessoas não podem ver isto aqui? O irmão Branham revelou todo o mistério da Bíblia. E quem é o mistério da Bíblia? O Senhor Jesus Cristo. Mas nós não víamos isto. Para nós não tinha se cumprido o 7º selo. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que é a terceira etapa, para nós não existia. Mas o 7º anjo, em 63, ele revelou todo o mistério. Tá certo? O irmão Branham era a revelação completa de tudo aquilo que Jesus havia prometido, tanto na ilha de Patmos para João, através de símbolos, como no capítulo 24 de São Mateus. Jesus havia profetizado tudo a respeito da sua vinda, tá certo? E passou-se 7 eras, mas na voz do 7º anjo, ele iria cumprir todas as promessas, revelar todo o mistério da Bíblia, e ele o fez, mas nós não sabíamos. Precisou do quê? Precisou, depois de 30, 40 anos se passar, que Deus já havia dado a revelação do livro do Apocalipse, no ministério, na trombeta, na vida do 7º anjo. Precisou, depois de 40 anos, Deus manifestar Apocalipse, capítulo 10, do verso 8 ao 11, João, levantar um homem, o qual ninguém crê, é um João ninguém, tá certo? Se fosse um José alguém, o povo creria, tá certo? Se fosse um Pierre Green alguém, todo mundo creria. Se fosse esses grandes homens aí, que tem igrejas grandes, todo mundo creria. Mas Deus levantou um João ninguém, insignificante, tá certo? Para cumprir o ministério da esposa, e agora João veio revelando toda a revelação que foi trazida em carne pelo 7º anjo, que nós não tínhamos. Então, irmãos, é isto. João veio revelando a revelação. É o profeta que diz isso aqui, né? Não é da cabeça da gente, né? Somente isso aqui para nós encerrarmos aqui. Aqueles mesmos profetas inspirados disseram que a luz do entardecer brilharia. Sabe o que é a luz do entardecer? É Jesus Cristo de volta à terra.
A luz do amanhecer era Jesus, a primeira vinda. A luz do entardecer é a segunda vinda de Cristo na terra. Haverá uma chuva, serode, uma temporã juntas, como nos dias da graça. Haverá, veja, a chuva temporã chegando e a chuva seródia também decorrida. Então se estende além e se ajunta a chuva temporã e a seródia. Sabe o que nós temos? Chuva temporã e seródia, primeira vinda e segunda vinda. Tá certo? A chuva do amanhecer era Jesus, a chuva do entardecer é para a colheita, é do entardecer, é brana. Por que é o arrebatamento? Porque a mensagem de brana é para a colheita do trigo, que cresceu com a chuva do amanhecer, o evangelho de Jesus Cristo. Agora Jesus volta com uma chuva temporã para colher aquilo que a chuva seródia fez crescer através do evangelho da primeira vinda, tá certo? Chuva seródia e chuva temporã. Primeira vinda para fazer crescer, trazer a semente. Segunda vinda para colher o trigo, a semente que cresceu. Amém? Amém? Olha, o Espírito Santo manifestando a chuva temporã e seródia, através do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Aí está você, chegando junto. Veja, traz uma nuvem dos velhos dias, longanimidade. Veja, as nuvens deste dia juntas. A chuva temporã passa primeiro, a primeira vinda já foi. A primeira chuva que tivemos, aqui a chuva temporã aproximando, a chuva seródia, leste e oeste. Tá certo? Leste, Jesus, oeste, brana. Se ajuntando, ambas chuvas caindo juntas. Veja o privilégio que nós temos. Nós temos a primeira vinda e a segunda vinda. Nós temos alfa e ômega, tá certo? Nós temos nome e novo nome. Nós temos salvação e revelação, tá certo? Nós temos salvação e arrebatamento. Porque é para isso que Jesus voltou para esta igreja, que é salva pelo sangue de Cristo, para levá-la. Uma chuva, ele salva ela. A outra chuva, ele vem reclamá-la, buscá-la. Terminando aqui, olha, cura divina. Mas o anjo de Deus revelando segredo dos corações, trazendo tudo a acontecer. Parece que os verdadeiros nascidos filhos de Deus veriam aquilo. Você viu? Se você é um verdadeiro filho de Deus, você vai ver. Aí está você, o Espírito revelando a revelação. É isto que Jesus disse para Pedro, aonde a igreja seria estabelecida. Amém? Veja o nosso privilégio, meu irmão. Nós não sabíamos nada disso, porque já havia sido revelado pelo sétimo anjo. Tudo foi consumado na voz do sétimo anjo, e nós não sabíamos. Precisou Deus vir, através do ministério da esposa de Cristo, revelando aquilo que estava revelado. Amém? É como a Bíblia já estava, o Evangelho já estava pregado pelos apóstolos. Mas com o passar do tempo, um véu de incredulidade, de interpretação humana, cegou-nos para ver o que estava já trazido pelos apóstolos. O irmão Branham vem com a mensagem da restauração, tira este véu de denominação, tá certo? E mostra para nós aquilo que os apóstolos tinham que nós não sabíamos, o verdadeiro batismo, a verdadeira santa ceia, o verdadeiro lava-pés, estava tudo aqui e nós não sabíamos. Precisou o sétimo anjo, na mensagem de Elias, mostrar a revelação daquilo que já tinha sido revelado. E assim, meu irmão, nesses últimos dias, Deus trouxe o ministério de João, insignificante, as pessoas não creem. As pessoas não creem, mas a verdade é que nós não sabíamos destas coisas. Tinha tudo sido revelado na voz do sétimo anjo, mas precisou o ministério do Apocalipse, o ministério da esposa de Cristo, Deus levantar João para comer o livrinho de novo, tá certo? O livrinho é a revelação que o profeta trouxe em carne. O profeta tinha o ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem, em carne, revelou na vida dele todos os mistérios da Bíblia. Mas nós não ficamos sabendo. Precisou de João comer o livrinho e revelar a revelação para nós. É isso que João fez, né? Revelou aquilo que já estava revelado e que nós precisávamos saber. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo no coração de cada um de nós aqui. Porque não importa o quanto nós falemos da palavra, o quanto nós mostremos na Bíblia e na mensagem. Se o Espírito Santo, o Pai, não te mostrar, você nunca verá. Precioso Pai, estamos encerrando esta reunião,
agradecendo o Senhor pelo privilégio de estar aqui, Pai, e compartilhar com cada um dos meus irmãos esta grande verdade que nós temos, Pai. Somos privilegiados, Pai. O Senhor mostrou para nós que nós não tínhamos a revelação que foi trazida pelo sétimo anjo, mas o Senhor mandou para nós João, que veio revelando a revelação. Obrigado, meu Deus, por cada alma aqui que pode ter este privilégio e que pode ver estas coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.